Então, eu estou tão feliz hoje. Estou vendo meus colegas mais que queridos aqui comigo nesse dia. Rosivaldo e Andário, nós temos uma missão bem interessante hoje, que é refletir sobre o que são dados e em que eles vão afetar a vida de um juiz. Alguns não sabem, mas nós, no Tribunal de Justiça, formamos um grupo de trabalho para a implementação dessas ferramentas de proteção de dados. Depois da entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, algumas mudanças foram extremamente necessárias. Inclusive, são exigências que nós não vamos poder mais nos furtar e fugir dessa implementação. Então, cabe a nós agora refletirmos o papel de vários segmentos do nosso tribunal. Nós começamos trazendo algumas informações gerais no nosso primeiro webinar. Eu e a doutora Adriana conversamos sobre questões importantes para as instituições a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, nós realizamos outro webinário trazendo a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e o trabalho da gestão do tribunal. Foram a doutora Patrícia Gondim e o doutor Marivaldo Dantas de Araújo, que participaram, realmente foi um dia muito especial. E na semana passada, nós trouxemos o pensamento de quem trabalha com TI. Então, tem o doutor Adriano Araújo, que está lá atualmente trabalhando com essas questões no CNJ, e também um grande servidor da área de TI, que é o Arão Lira, todos conhecem. E no dia de hoje, pensamos em trazer colegas com visões diferentes, né? Não seriam nem visões diferentes, seriam espectros diferentes, né? Porque nós temos hoje aqui colegas, um é o doutor Rosivaldo Toscano, juiz de direito há 21 anos, já tem um tempinho. Atualmente ele é juiz em Natal, o terceiro juizado da violência doméstica de Natal. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Direito também pela Unicinos, e tem o MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Por outro lado, todos que conhecem o Rosivaldo sabem que ele sempre trabalhou na área penal, os trabalhos dele são todos voltados para refletirmos o papel do processo penal, do direito penal, inclusive no dia de hoje. E temos o doutor José Andário, que ele, ao contrário, ele é da área civil, há 17 anos, exerce a jurisdição na comarca de Natal, auxiliando o segundo juizado civil, é mestre em Direito, do Direito Processual Civil, pela PUC de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBPT, professor da Escola da Magistratura aqui do Rio Grande do Norte, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unirio, Rio Grande do Norte, e coordenador do Programa de Apoio ao Desempenho Judicial, ADJ, e do Programa de Justiça Escola, ambos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, a ideia aqui hoje é que a gente possa, de uma maneira simples, leve, aberta, trazer algumas reflexões, algumas inquietudes da magistratura. Afinal de contas, temos dados, trabalhamos com dados, com muitos dados, nós colhemos e tratamos muitos dados, mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade aumenta muito e nós nos indagamos todos os dias o que é que nós temos a ver com isso e como é que nós vamos agir daqui para frente com toda essa avalanche de informações, de exigências, né, cobranças. Então, é isso. Eu acho que eu gostaria de
de passar a bola para os meus colegas. Gostaria que o doutor Rosivaldo gosta muito de conversar sobre inquietudes de estresse. E aí, doutor Rosivaldo, o que é que a gente faz com essa malha de informações e essas dificuldades todas diárias? Como se não bastasse nós, juízes, que já temos problemas demais para resolver, e agora? O que é que a gente faz, doutor Rosivaldo? Mas, então, bom dia, doutora Tatiana, minha querida amiga. E também bom dia, doutor Ondário, meu querido doutor Arão Lira também, professor universitário, além de uma pessoa com altíssimo conhecimento em TI, também participando do nosso encontro hoje. E eu trago, eu falei até, Tatiana, eu lembro quando eu fiz, na minha vida acadêmica, eu lembro que um orientador uma vez me disse, eu não sei se você é um filósofo no direito ou um jurista na filosofia, porque eu gosto realmente dessas reflexões. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui parte muito disso, tá? Não será meramente um juridiquês aqui sobre a questão sobre toda essa questão que a gente precisa lidar. E eu começo refletindo o seguinte, né? O que é o poder, né? E o que é ser livre? Porque, na verdade, é sobre poder e liberdade que estamos lidando nesse webinar. Não é meramente sobre dados. Os dados, eles apenas permitem que alguém possa exercer poder sobre você e mitigar sua liberdade. Por isso, é tão importante refletirmos sobre a Lei 13.709 de 2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, alguma vez você já desconfiou de que suas conversas nas redes sociais estivessem sendo espionadas? Porque anúncios de bens ou serviços que você está pensando em adquirir começam a pipocar nas páginas que você acessa. Pelo menos comigo já aconteceu, não somente uma vez, muitas vezes. Você já se deu conta de que as empresas donas das redes sociais que você utiliza não cobram nada de você, e mesmo assim elas são multibilionárias? Na verdade, as redes sociais não são de graça. E você não é um usuário. Você é uma mercadoria. Você é uma mercadoria para essas empresas. Você é atraído para usá-las, e o que elas obtêm de você não são seus dados apenas. Elas obtêm o saber sobre quais são suas informações pessoais, né? Os seus valores e aquilo que você deseja. As Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia da informação, elas coletam interações, suas compras no cartão de crédito, as buscas que você faz, sua localização e, muitas vezes, até mesmo as conversas que você imagina serem privadas. Tudo é coletado e vinculado ao seu perfil. Imagine isso sendo feito com milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, para não dizer dezenas de milhões ou centenas de milhões. Imagine algoritmos e softwares com inteligência artificial analisando e cruzando essas informações. Em um primeiro momento, essas empresas eram capazes de perceber o que você estava procurando adquirir. Mas essa questão ela subiu a um outro patamar recentemente. Dependendo da quantidade de informações que você disponibilizou para essas Big Techs, elas são capazes até de compreender melhor do que você mesmo os seus gostos, os seus temores, as suas necessidades. São capazes de despertar em você o desejo de fazer algo, de comprar algo, de agir de uma determinada maneira. Isso pode até parecer uma história de ficção científica, mas, infelizmente, é a realidade. O tratamento de dados e o uso deles é capaz de mudar a visão de mundo das pessoas. E isso tem um impacto colossal sobre o nosso presente e, principalmente, sobre o nosso futuro. O que as Big Techs vendem? Elas vendem você. Isso mesmo, elas vendem você a outras empresas ou a governos.
As empresas pagam verdadeiras fortunas por esses dados e enviam anúncios personalizados sem que você perceba de onde partiu a ideia. É tudo automático, robotizado, feito por algoritmos testados e aperfeiçoados milhões de vezes, dezenas de milhões de vezes. Por isso que os dados hoje superam em valores financeiros o de todo o petróleo que é extraído. Os dados são hoje o recurso mais valioso que existe. E por isso que essas empresas que nós imaginamos que fazem tudo de graça, por isso que elas captam e tratam esses dados e se tornam as empresas mais ricas do planeta. Mas o problema fica ainda mais sério quando essas informações não são utilizadas para lhe vender produtos ou serviços, mas também para interferir nas suas escolhas no processo eleitoral e, consequentemente, na própria existência da democracia. Vou contar uma história para vocês. Durante as eleições de 2016, o Partido Republicano dos Estados Unidos celebrou um contrato com uma empresa britânica chamada Cambridge Analytica, cujo vice-presidente era o extremista Steve Bannon, chefe de campanha de Donald Trump. Com o consentimento do Facebook, eles criaram um formulário com perguntas esse formulário foi respondido por mais de 300 mil cidadãos norte-americanos. Acontece que, quando uma pessoa acessava o formulário, o Facebook permitia que a empresa tivesse acesso aos dados de todos os amigos daquele perfil, o que deu em torno de 80 milhões de cidadãos norte-americanos. E essa empresa coletava, em média, 5 mil pontos de dados de cada pessoa. Eles tiveram acesso até as mensagens privadas. E o que dizer dos dados, de todos os dados que foram fornecidos no cadastro, incluindo local de residência, sexo, idade, profissão, grupos dos quais aquela pessoa participa, que esses grupos revelam muito bem a visão de mundo daquela pessoa. As músicas, os filmes, aqueles filmes preferidos também revelam, né, os valores que você tem, o que você valoriza, o que você acha interessante e importante. As curtidas em suas postagens, ou nas postagens de outras pessoas, né, as suas postagens também, sobre economia, sobre religião, sobre política, esportes e outros temas do dia a dia, né, assim por diante. Isto é, munidos de psicográficos, é o que se chama o tratamento desses dados, né? Que não são dados quantitativos, mas dados que dizem respeito a uma determinada personalidade e revelam a visão de mundo dessa personalidade, dessa pessoa. São gráficos tão detalhados que essa empresa tinha praticamente um manual de instruções de como enviar as mensagens certas para convencer os alvos a votarem em Donald Trump. E munidos desse verdadeiro arsenal capaz de subverter a democracia, essa empresa agiu. Ela disparou milhões e milhões de anúncios focados nessas pessoas. Então, quando as pessoas elas entravam com seu login nas redes sociais, o algoritmo identificava que era aquela pessoa e aí ela colocava notícias. E eles enviavam e-mails. Além dessas questões dos banners, né, que eles colocavam nas caixas nas páginas que as pessoas acessavam. Mandavam mensagens pelo WhatsApp e eram capazes até de indicar quais pessoas deveriam ser alvo de ligações telefônicas para o convencimento. Como vivemos em uma sociedade mediatizada, isto é, a realidade cada dia mais ela passa por uma tela de computador, principalmente a tela de um smartphone, a Cambridge Analytica foi capaz de modificar a aparência de realidade para essas pessoas que foram alvos do seu ataque, distorcendo a realidade para essas pessoas e conseguindo despertar os temores certos para que elas não votassem na candidata adversária e votassem no candidato contratado. O resultado, todos nós sabemos o que aconteceu, né? Mas depois toda essa trama veio à tona e gerou por todo mundo uma imensa preocupação sobre o uso antiético dessas informações, que são altamente estratégicas, gerando também uma série de reflexões que culminaram na legislação por todo o globo, incluindo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Temos que partir do pressuposto de que direito de dados é também um novo ramo de direitos humanos e que sua tutela ela é essencial para a promoção dos valores e dos direitos reconhecidos nos tratados de direitos humanos e na Carta de Direitos Fundamentais da nossa Constituição. Questões como consentimento esclarecido, né, a anonimização dos dados, a eliminação de dados, o compartilhamento desses dados, dessas informações tão importantes sobre as pessoas, tudo isso deve ser objeto de regulamentação para evitar que o uso vire, como já ocorreu, vire abuso. E nos manipule, consiga fazer com que venhamos a agir de modo diverso do que agiríamos para atender aos interesses de alguém. E antes de terminar as minhas reflexões, não sei se vocês recordam, né? Agora, quais foram as duas perguntas que eu fiz no início da minha fala? O que é poder? Né? Poder é a capacidade de fazer com que o outro haja da maneira que você deseja. E liberdade? Liberdade é saber das amarras que nos prendem. É saber que não temos um livre-arbítrio absoluto. É saber que somos limitados, que nossa racionalidade ela é muito mais frágil do que nós imaginamos. E que, de certa forma, somos previsíveis e estamos à mercê de manipulação através de meios que fogem até mesmo à nossa percepção racional. Somente compreendendo essas duas dimensões é que podemos também entender a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para nós, não apenas enquanto magistrados, mas também enquanto consumidores e, principalmente, também enquanto cidadãos. Bem, são essas as considerações que eu tenho a fazer, as considerações iniciais, para a gente iniciar uma reflexão sobre o tema. Muito bem, doutor Rosivaldo. E guarda aí, viu, a minha pergunta, guarda para depois. E aí, e os magistrados? Eles também são tão acessíveis e tão manipuláveis assim, será? Acho que todos nós temos essa preocupação. Mas vamos lá, doutor Undário, agora é a sua vez. E aí, o que é que nós podemos esperar como magistrados daqui para o futuro? Bom dia a todos. Cumprimento a doutora Tatiana, doutor Rosivaldo, colegas e amigos queridos e todos os que aqui assistem, né? Essa nossa conversa. Agradeço, né, a doutora Tatiana a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a minha preocupação desde o início, né, é que a gente também não caísse no dogmatismo, né, assim, de analisar simplesmente artigo por artigo de lei, mas mais nessa reflexão do ponto de vista prático, inclusive na origem disso tudo. Agradeço aí a doutor Rosivaldo pela brilhante abertura que ele fez, né, já esperada, e essas reflexões, inclusive, sobre poder e liberdade, e eu acrescentaria uma tônica aí, a questão da responsabilidade, né? A gente não tem liberdade sem responsabilidade, né? São duas coisas assim muito ligadas, né? A gente alcança a liberdade e essa liberdade ela gera algumas responsabilidades. Isso independente, seja do mundo jurídico, na vida privada, nas relações sociais, em todas as nossas relações. Ter liberdade significa ter também responsabilidade. Eu achei interessante a temática de hoje, né, sobre o que o magistrado tem a ver com isso. Então, assim, pelo que eu pude perceber desde o início desse mês, né, de proteção de dados, essa iniciativa louvável do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em trazer essa discussão, né, para os servidores, para os magistrados, para os terceirizados, para todas as pessoas que fazem o público, né,
interno do Tribunal de Justiça, para que a gente possa enfrentar isso, porque nós, magistrados, assim como todos os colaboradores do Poder Judiciário, assim, nós temos tudo a ver com isso. Não somente, como disse o doutor Rosivaldo, nós nós somos usuários de dados, e ele foi bem mais além, né, em relação a essa afirmação, né, quer dizer, nós, na verdade, somos a grande mercadoria, né, os nossos dados representam a grande mercadoria desse processo todo, e isso culminou com toda essa discussão e essa necessidade mundial, inclusive nossa também no Brasil, de regulamentação de uma forma protetiva. Então, a gente tem que... eu não tenho como fugir da questão também principiológica, constitucional, dos valores da nossa Constituição, do nosso Estado de Direito, já que isso, de certo modo, acabará em nossas mesas, né? A magistratura, ela é sempre chamada nesses conflitos que a vida social vai gerando, e ela tem que estar sempre preparada, e ela tem que estar sempre sensibilizada com esses novos comportamentos, né? E ampliar, inclusive, essa ideia do que sejam esses dados, do que seja essa proteção, do que o legislador quis com essa legislação de regulamentar, né, os dados pessoais, do que seriam esses dados sensíveis, o que isso representa, quais as responsabilidades decorrentes de eventual violação. Quer dizer, se eu necessito ter uma violação concreta, ou se o mero risco de violação ele ensejaria uma responsabilidade civil. Então, assim, todas essas questões elas estão em construção, né? A partir da vigência da lei desde o ano passado, e tem um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Eu gosto muito de responsabilidade civil e gosto muito da jurisdição, né? Até por ser a minha prática diária, mas a gente pode perceber que a lei ela não foi estruturada necessariamente para criar punições ou criar formas de sanções a essas violações ou a falta de controle em relação aos dados das pessoas ou das empresas. Na verdade, a lei, essa questão da responsabilidade, ela representa uma consequência de tudo isso. O propósito da lei, pelas primeiras reflexões que eu tive, foi muito mais de estruturar essa proteção. De que forma essa proteção deve ser estruturada, tanto pelas instituições públicas como pelas instituições privadas. De que forma eu posso relacionar o sigilo desses dados com alguns outros valores também, inclusive, que a gente tem no âmbito constitucional, da própria publicidade, do princípio da transparência em relação ao setor público, por exemplo. Então, assim, como eu posso harmonizar todas essas questões? E são essas questões que chegarão aos nossos fóruns e às nossas varas em situações concretas, que a gente precisa, nós, magistrados, nós, servidores, nós, Poder Judiciário, precisamos precisamos conhecer a lei, precisamos ir além da leitura literal e fazer todas essas reflexões no contexto em que essa lei surgiu. Eu acho que foi bastante oportuno essa intervenção inicial do Dr. Rosivaldo sobre que, como se diria numa linguagem mais simples, quer dizer,
a questão é muito mais profunda, né? O buraco é muito mais embaixo, as origens disso tudo tem questões muito mais sérias envolvidas que vão além do âmbito propriamente nacional. Então, mas a lei em si, ela procura, né, adequar onde estão os dados desses clientes, dos seus colaboradores, do terceiro, e procura trazer esses mecanismos de proteção, tanto os já existentes, como políticas que devem ser criadas e divulgadas para que essa execução se dê na prática. A gente tem a exemplo disso, o próprio CNJ, né, editou uma resolução para isso no início desse ano. No nível do Poder Judiciário local, a Corregedoria Geral de Justiça também editou um provimento recente com relação à atividade extrajudicial, foi até assunto aqui trazido de forma muito clara, muito didática pelo doutor Marivaldo Dantas, né, juiz auxiliar da Corregedoria, um amigo querido nosso também, e todas as questões gerais também trazidas por doutora Patrícia durante a participação dela em um desses encontros que o tribunal tem proporcionado, para que a gente tenha uma ideia dessa estruturação e da necessidade que o Poder Judiciário precisa fazer dela e também um pouco dessa questão da responsabilização. Falar dessa lei eu diria assim, é uma via láctea, né? Porque ela vai, como eu disse, ela é uma lei profunda, ela é uma lei extensa e a gente precisava, até por uma questão do tempo e do nosso espaço aqui, fazer alguns cortes para dar alguns destaques, né? Isso é necessário em qualquer estudo, né? A gente dá algum destaque de algum ponto para que, pelo menos nesse momento, aquele ponto ele seja um marco de reflexão, né? E eu falei agora há pouco que tinha essa questão, digamos, principiológica, que a gente precisa harmonizar o direito de informação, né, que está consagrado no texto constitucional nosso, a própria publicidade, a transparência e a proteção também que a própria Constituição, né, ela tem nas suas cláusulas de garantia, né, no artigo 5º, ela tem lá como inviolável a intimidade, a vida privada, né, a honra, a imagem das pessoas, inclusive com a consequência do direito à indenização. Quer dizer, isso está na Constituição, consagrada desde 1988. Só que o contexto social, aliás, o contexto mundial e o contexto social e as relações, elas vão se aprimorando e como bem destacou tanto o doutor Rosivaldo como outras pessoas que aqui antecederam, a importância de que representam os dados numa sociedade hoje. Quer dizer, a riqueza disso, o potencial econômico disso, o potencial de negócios que são feitos a partir do conhecimento dos dados dessas pessoas. Então, assim, tem sobre essa questão constitucional, eu gostaria também de fazer um destaque que a gente precisa afastar aquela ideia engessada que a gente tem dos princípios constitucionais, aquela ideia de que os princípios constitucionais eles são concebidos na verdade, os princípios constitucionais eles não são propostos pelos constituintes, eles são proclamados a partir dos valores de uma sociedade, né? Eles têm o conteúdo primário das regras que vão surgir, inclusive de natureza infraconstitucional. Eles têm esse conteúdo primário. Então, assim, nesses princípios, a gente tem o próprio espírito e os fins do sistema, mas eles também têm uma característica que não pode ser esquecida, da polimorfia, que é exatamente essa capacidade decorrente da própria atualidade permanente e necessária que se deve fazer desses princípios. Então, eu não tenho como ter
a ideia, por exemplo, do princípio da publicidade na administração pública como uma coisa fechada e cimentada, que ele não possa dialogar com questões subsequentes à própria edição da Constituição. Esses princípios eles têm essa substância política ativa, quer dizer, eles são vivos, eles têm essa capacidade, né, de mutação permanente, exatamente para se adaptar a essas novas contingências sociais que não só são apresentadas, mas são identificadas e segmentadas no contexto social. No caso específico da LGPD, há esse patrimônio de dados que se agigantou no Brasil como em outros países. Então, assim, essa polimorfia principiológica em relação a princípios constitucionais, ela vai possibilitar essa multiplicidade de sentidos que a gente precisa trazer em relação a esses princípios constitucionais, e não necessariamente não significa que a gente tenha diversas interpretações do ponto de vista de conteúdo. A essência, o conteúdo, ele permanece, porque, por ser princípio, ele tem aquele conteúdo base, mas ele tem essa capacidade, né, de se amoldar a essas novas contingências sociais. E certamente os tribunais, os juízes e as pessoas, os advogados, as pessoas que vão se debruçar sobre as situações concretas de eventuais ameaças ou lesões a essa proteção consagrada na Lei Geral de Proteção de Dados, eles precisam fazer esse diálogo de pensamento, esse diálogo de atualidade, esse diálogo do contexto social. Aliás, o direito, para ser aplicado, ele precisa estar rente ao contexto social, né? Ele é prévio, mas ele precisa estar rente ao contexto social. E uma coisa certa é que o direito não existia antes, quer dizer, a sociedade nasce antes, e o direito, a partir dos valores que consagra, regula essas relações. Então, assim, eu fiz um segundo corte relacionado especificamente à responsabilidade civil, e aí eu gostaria de saber, doutora Tatiana, se eu prossigo para fechar essa questão, ou se apresento na sequência essa questão específica da responsabilidade civil. Eu acho que você pode concluir. Ótimo. E a gente debater, né? Pronto. Então, assim, pronto. Eu vou tentar, né, concluir para a gente ter alguns minutos bons aí de debate, né? Aliás, o ponto direito é isso, é que ele vive e pulsa, né? Pelas compreensões, pelo debate, né? E eu sempre digo assim que é um equívoco muito grande as pessoas irem para o direito achando que são, né, são caixas fechadas e que são verdades ou coisa desse tipo, né? Sobre a questão da responsabilidade civil, eu já adianto que, assim, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é um processo que também está em construção, como foram todos os outros diplomas específicos sobre normas no Brasil, de um modo geral. Porque a gente tem um espectro maior, né? Digamos, uma norma guarda-chuva de proteção da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra, que é a própria Constituição Federal, mas a gente tem também no Código Civil, né, uma responsabilidade também geral por ato ilícito, né, decorrente de violação, né, de dano, e no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, já que a gente fala de dados e a gente tem no dia a dia, né, diversas questões
relacionadas, nós já tínhamos a exposição de dados ou a coisa desse tipo, e nós, certamente, essa área de direito do consumidor, ela vai entrar em efervescência, né? Aliás, ela é muito mais forte em relação a essa questão de proteção de dados. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele responsabiliza, né, o fornecedor de serviços a responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação, né, dos danos causados aos defeitos relativos a essa prestação de serviços, seja por questão de informações insuficientes ou inadequadas, ou mesmo em relação à questão da própria fruição desse serviço ou dos riscos nele envolvidos. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já gerou na doutrina, eu pude observar uma discussão entre, como eu falei, o objetivo da LGPD não foi trabalhar exclusivamente a questão da responsabilidade civil pela violação de dados. O objetivo foi outro, inclusive um objetivo muito maior e muito mais nobre, que foi de estruturar, de conscientizar toda uma sociedade, os usuários, inclusive, o que quer dizer, o que pode ser exposto, o que não pode ser exposto, o que é dado sensível, o que não é, a natureza desses dados. Por quê? Porque a sociedade ela vive desses dados e, na doutrina, a gente pode perceber que alguns autores entendem que essa responsabilidade gerada, a responsabilidade civil desses agentes no tratamento dos dados pessoais, ela seria subjetiva, ou seja, né, teria-se o dever de provar a culpa. Outros entendem que seria objetiva, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 6º, ela traz alguns princípios, entre eles segurança, prevenção, responsabilização e prestação de contas. Então, assim, para algumas pessoas, a LGPD ela adotou a própria teoria, digamos, objetiva de responsabilização disso. E existe um terceiro entendimento que fala da teoria ativa ou proativa da responsabilidade civil, né? Dizendo que a proteção da intimidade das pessoas por vias da mera não interferência na esfera individual, ela cede esse espaço à tutela positiva e proativa, quer dizer, que a coleta e o tratamento desses dados pessoais deve ser precedido de rigorosos e eficazes meios de proteção, especialmente em relação aos chamados dados sensíveis, que, para alguns doutrinadores, esses dados constituem exatamente aquele núcleo da tão falada e pregada dignidade humana. Tá? Então, existe esses ensaios em relação à natureza dessa responsabilidade. A gente vai ter que enfrentar isso. A lei já está em vigor, a doutrina já começa a ensaiar esses posicionamentos, e tudo isso faz com que nós temos muito a ver com isso, discutir a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Nós temos muito a ver com essas questões. Então, assim, por quê? Porque envolve todas essas questões principiológicas, né? De privacidade e, ao mesmo tempo, de transparência. Quer dizer, como nós vamos harmonizar isso? Né? Envolve também a questão dos mecanismos de guarda desses dados, os mecanismos, inclusive, de mitigação de riscos de violação desses dados, quer dizer, que são impostos pela própria lei na parte de estruturação desses dados. Então, as responsabilidades, inclusive, do controlador, do operador, e para isso vai exigir de nós, no Poder Judiciário, toda uma questão de
relacionada ao diálogo, né, das diversas fontes de responsabilidade civil, como eu já falei, do próprio Código Civil, do próprio direito do consumidor, também relacionada a de que forma a gente vai apreciar e vai aferir a conduta tanto dos próprios usuários, né, que fornecem os seus dados, como o controle dos operadores desses dados, tá? Então, são essas questões que trazem, como eu já falei, a questão da responsabilidade civil como uma excepcionalidade no conjunto do contexto da lei, e que tem muito debate aí pela frente, né? Eu vou parar por aqui nesse primeiro momento, porque acho que até excedi um pouco do tempo, mas é porque quando eu falo de responsabilidade civil, eu acabo me empolgando um pouco. Devolvo a palavra aí à doutora Tatiana. Obrigado pela oportunidade. Ótimas reflexões, doutor Ungara. O que mais nos comove nisso tudo é que não há respostas. E nós ficamos trabalhando essas inquietudes cada vez mais e gerando mais reflexão, e por isso que nós estamos aqui hoje, para dar um pontapé inicial nessa preocupação, para despertar, para ver se nós conseguimos dialogar, para construir algo, eu não diria sólido, mas eu diria mais unido, né? O judiciário possa encontrar na evolução desse tema respostas que possam nos conduzir de uma forma mais responsável. Então, doutor Rosivaldo, eu até queria fazer uma reclamação aqui. Eu sou sua amiga querida e o senhor me passou o seu resumo, seu currículo resumo, e foi bem resumido, né? Porque nem para explicar que o senhor é professor da IFAM, o senhor explicou, né? Por favor, justifique aí a sua falta. E acho que seria a pessoa ideal para nos trazer reflexões conclusivas nesse dia de hoje. Eu queria até agradecer a participação bem significante de muitos servidores e muitos colegas também. Eu observei aqui que nós temos a nossa colega Ana Cláudia Braga, temos o Felipe Marroquim, temos também a doutora Arclênia, que apareceu aqui na minha tela, doutora Ana Vai, que também percebo a participação dela, Luara também está aqui. Eu queria agradecer imensamente também a participação de muitos servidores, alguns deles do nosso trato diário, né? Nós temos aí o Marcelo Maltes, temos Aldemário Costa, Juliano da Comunicação, Valterize está aí também participando, Arão, enfim, são muitos colegas e eu só tenho a agradecer. E agora eu passo, então, para finalizar as reflexões do Dr. Rosivaldo. Quem quiser fazer perguntas seria muito bem-vindo. Esse papo já poderia ficar registrado aqui. Agora, se alguém participar em vídeo e áudio, não tem problema. É só nos chamar aqui que a gente libera, tá bem? Vamos, doutor Rosivaldo. Doutora Tatiana, na verdade, eu tenho um compromisso, eu não vou poder me delongar mais, porque tínhamos falado que era em torno de 40 minutos, né? Então, infelizmente, eu já tinha um compromisso. Fica um debate, é um debate, mas, na verdade, eu comungo do que foi exposto pelo colega Undário aqui, inclusive um grande civilista, né, processualista civil também. Então, todas as questões que ele levantou são muito pertinentes. E é interessante que, na verdade, o judiciário ele tem que lidar de uma forma muito facetada com essa questão, né? Porque no nosso exercício da jurisdição nós estaremos tutelando, né, questões envolvendo essa questão dos dados, e também os juízes que estão exercendo a função eleitoral também vão lidar com isso, né, nas próximas eleições também. De uma certa forma, também o tribunal, administrativamente, no próprio tratamento dos dados que ele tem, né?
Inclusive, nosso cadastro, imagina, um cadastro estratégico, né? Um cadastro que nós temos de dados das partes, né? Dados extremamente importantes que precisam ser salvaguardados, né? Ao máximo, porque eles podem ter um impacto muito grande, né? A utilização desses dados de uma maneira indevida. No mais, eu me alio ao que foi dito pelo colega Undário. Ele trouxe fundamentos constitucionais, né? Foi bastante feliz nas suas colocações. E, infelizmente, não vou poder demorar mais tempo, mas eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar o meu e-mail, porque aí eu fico à disposição, e também meu telefone, caso queiram entrar em contato sobre o assunto. Então, perfeito. Eu acho que não existe nada mais bonito do que a pontualidade. E os dois estão de parabéns. Podemos encerrar, não houve perguntas, mas eu acho que ambos são muito conhecidos e vão poder auxiliar sempre que forem buscados, seja por e-mail, seja por telefone. Obrigada, de coração. Foi muito importante a participação de ambos, porque nós, juízes, nos sentimos menos sós quando nós compartilhamos as angústias. E a gente pode perceber que não só nós aqui temos problemas com a implementação dessa nova ferramenta, mas todos têm. Então, nada melhor do que nos unirmos para vencermos mais essa etapa. Fica aqui o agradecimento e também um desejo de boa sorte, de muita saúde, de muita paz e um bom trabalho para todos. Acho que podemos encerrar por aqui. Um forte abraço. Um abraço.